Bom, voltando aqui, pessoal, vamos falar agora sobre viagem de criança e adolescente. Eu acho que é um tema importante que pode aparecer, pode pintar na sua prova sobre criança e adolescente. Abra lá agora, abra no artigo 83, vai acompanhando aí no artigo 83, 84 e 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou abrir aqui também para a gente acompanhar sobre viagens, para a gente aprender sobre viagens de criança e adolescente, tá bom? Vou tentar ser o mais claro possível aqui para vocês. Está lá a autorização para viajar na seção 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Bom, seção 3 do título 3. Olha só, no artigo 83, pessoal, vai falar sobre a criança, nós vamos falar sobre a criança primeiro, depois a gente fala sobre o adolescente. No artigo 83 e 84 fala sobre a criança. Então vem cá, a regra é o seguinte: a criança, ela não pode circular livremente pelo território nacional e nem pelo território aí internacional, pelo mundo, sem a presença de um dos pais ou ambos os pais, ou sem autorização judicial. A criança não pode, até mesmo para evitar aquele tráfico internacional de pessoas, tá bom? Essa é a regra que você tem que levar para a prova, mas logicamente que pode pintar as exceções e por isso que nós vamos trabalhar aqui. Então olha lá no artigo 83, nenhuma criança poderá viajar fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Então você viu que desacompanhada dos pais, sem um responsável, vai ser necessária autorização judicial. Essa é a regra que você tem que levar para sua prova. Acontece que pode pintar as exceções. Ô Gilber, em nenhum caso, então, a criança vai poder viajar desacompanhada dos pais ou sem essa autorização judicial? Em nenhum caso? Toma cuidado, pessoal, pode sim, e tá aqui no parágrafo 1º do artigo 83, tá certo? Vamos lá. O parágrafo 1º traz lá: a autorização não será exigida, primeiro caso para você levar para a prova, para você lembrar de exceção. Comarcas contíguas, aquelas comarcas juntas, em que você põe o pé na outra comarca e você está já na outra comarca. Comarcas contíguas, tá? Nessas regiões, por exemplo, metropolitanas, como aqui o próprio parágrafo 1º traz, São Paulo, São Bernardo, todas aquelas cidades próximas ali uma da outra, são comarcas contíguas. Nesse caso, a criança não precisa aí da autorização para então poder ir até a outra comarca, tá certo? Então essa é uma primeira exceção. Qual que é a outra exceção que não vai precisar de autorização, por exemplo, judicial? Meio óbvia, né? Tá aqui na linha B, 1 e 2 do artigo 83. A linha B, 1 traz lá, de ascendente. Ora, pessoal, se ela está acompanhada com um ascendente, tá com o pai ou com a mãe, o avô, a avó, não tem problema algum, ela pode viajar, comprovando ali o parentesco, não tem problema algum, tá certo? Então, ascendente, a criança pode viajar, não precisa de autorização judicial, óbvio, né? E também com colateral até o 3º grau, até o tio, colateral até o 3º grau. Então, um irmão ou o tio, desde que esse colateral seja maior e desde que, nesse caso, esteja acompanhando a criança, tá? Tá lá no 1, ó, de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado, desde que então é comprovado documentalmente o parentesco. Então tem que estar lá o documento comprovando o parentesco. Então, primeira exceção, comarca contígua, segunda exceção, ascendente ou colateral até o 3º grau maior, né, colateral maior, comprovando o parentesco de forma documentada, beleza? Terceira exceção, pessoa maior, então aqui não é até o tio, não é até o 3º grau, pode ser o primo, tá? Até o 4º grau pode ser o primo. Pessoa maior que esteja autorizada expressamente pelos pais, olha lá, pessoa maior expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe ou responsável legal, por exemplo, o guardião, o tutor, desde que haja esse documento com autorização expressa para a criança viajar com aquela pessoa maior, não há problema algum também. Então, regra, criança precisa de autorização judicial para viajar. Quando que não vai precisar? Quando estiver com
estiver viajando em comarcas contíguas. Que mais, Gilbert? Quando estiver com ascendente. Que mais, Gilbert? Quando estiver com um colateral até o 3º grau, onde o parentesco está sendo comprovado documentalmente. E também quando uma pessoa maior está acompanhando ali a criança e desde que esteja comprovado ali que haja uma autorização ou do pai, ou da mãe, ou de um responsável. Aí não vai precisar de autorização judicial para viajar. Beleza? Falamos aqui então de viagem nacional, tá? Viagem nacional. Por quê? Viagem internacional, artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, estiver acompanhado de ambos os pais, vai viajar para o exterior, está com ambos os pais, pai e mãe, não tem problema algum, pode viajar, não precisa de autorização judicial. Ou o 2 traz, né, viajar na companhia de um dos pais, desde que tenha autorização do outro pai. Porque aí, por exemplo, os pais querem divorciar, enfim, um pega a criança, um pega o adolescente e vai embora, vai viajar, vai levar a criança para morar com ele, então o outro pai pode ou não concordar com isso. Então precisa da autorização do outro pai. Mas e se o outro pai não quiser? Aí não pode viajar. Se não estiver a autorização ali, não pode viajar. Aí tem que precisar de uma autorização judicial para suprir aquela ausência de consentimento de um dos pais. Tá? Porque quando está com um pai só, precisa da autorização do outro pai. Isso vale tanto para criança e adolescente, mas estamos tratando só de criança. Então vamos falar da criança, depois eu volto a falar do adolescente aqui. Tá bom? Então criança, para viajar para fora, precisa de autorização judicial. Quando que não vai precisar? Quando tiver ambos os pais, ou quando tiver com um dos pais, e aí com autorização do outro pai. Aí não precisa de autorização judicial, fora desses casos, vai precisar da autorização requerida lá na Vara da Infância e Juventude. Beleza? Lembrando, a autorização aí de um dos pais precisa estar com firma reconhecida, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz. Eu sei que vocês devem ter conhecimento que há um decreto desburocratizando essa autenticação de documento, reconhecimento de firma, mas o próprio decreto traz que quando a lei expressamente exigir, excepcionar o decreto, tem que respeitar essa legislação. Então o ECA aqui, pelo menos a princípio, o que eu visualizo, deve ser respeitado, deve ter a firma reconhecida nesse caso. Beleza, pessoal? Falamos da criança. E do adolescente? O adolescente, artigo 85 aí, do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz que, no caso do adolescente, se for dentro do estado, território nacional, ele pode viajar sem autorização judicial, sem autorização dos pais, não precisa de autorização, não precisa. Deixa o menino andar, deixa o adolescente andar, tá? Tô brincando, brincadeiras à parte, mas não há necessidade de autorização para o adolescente. Lembrando, adolescente acima de 12, né, ou 12, acima de 12, né, tendo 12 ou 13, 14, 15, até 18 incompletos. A criança, né, menor que 12, agora o adolescente 12, mas não pode ter completado 18 anos. O adolescente fica entre 12 e 18 então. Tá certo, pessoal? Gilbert, e na viagem internacional para adolescente? Pessoal, aí a regra é do artigo 84, aqui envolvendo a criança também, né? Porque o próprio artigo 84 fala da criança ou adolescente, ele termina o artigo falando criança ou adolescente, ou seja, não precisa de autorização judicial quando? A regra é quando que precisa de autorização judicial, né? Quando que não precisa? Quando tiver com ambos os pais e também quando tiver com um, mas com a autorização do outro com firma reconhecida. Aí o adolescente pode viajar para o exterior também sem problema algum. Você viu então que o que muda é a nacional. A internacional, a viagem internacional, para criança e para adolescente, você vai ter regras comuns aqui, tá certo? Então, dá uma lidinha novamente, pausa o vídeo aí, já está acabando esse vídeo aqui sobre viagem. Artigo 83, 84 e 85 você precisa ler para então fazer a prova da OAB lá e acertar a questãozinha sobre viagem. Beleza, pessoal? Vamos para o outro tópico, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu venho no próximo vídeo. Tchau, tchau!